Bom dia, Luísa. Vamos aguardar aí mais um minutinho para o pessoal chegar para a gente começar, tá? Vamos ver, cadê esse povo? Com essa chuva, chuvinha e esse friozinho, o povo quer ficar dormindo. Dá mais um minutinho aí, senão a gente começa. Bom dia, Gabriel. Bom dia, professor. Beleza? Como você tá? Tudo tranquilo, e você? Tudo jóia. Beleza, então. Esse friozinho, né? Vontade de ficar dormindo, o povo tá todo mundo com vontade de ficar dormindo. Vamos aguardar um minutinho só, viu, Gabriel, pra gente começar. Bom, vamos lá. O povo depois vai entrando aí, vai chegar. Bom, meus queridos, é o seguinte: nós temos um dispositivo chamado
refrigerador. Tá? O refrigerador nada mais é do que a máquina térmica que nós estudamos, tá? Porém, ela é uma máquina térmica invertida. Por quê? Porque ela faz exatamente o processo inverso. O que uma máquina térmica faz? A máquina térmica, ela retira calor da fonte quente, realiza um trabalho e depois, o que ela não consegue transformar em trabalho, ela joga para a fonte fria, certo? A máquina frigorífica ou refrigerador, ele é um dispositivo que transfere calor de uma fonte fria para uma fonte quente através de um trabalho que é realizado sobre a máquina. Então, é o contrário. Eu falei para vocês que o calor ele passa naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso é um processo natural. A geladeira, por exemplo, ela faz o contrário. Ela tira calor, ela pega o calor e passa da fonte fria para a fonte quente. Desculpe. Porém, isso não é um processo natural, isso é um processo artificial, tá? A máquina frigorífica ou refrigerador, ele só consegue fazer isso porque existe um mecanismo que realiza um trabalho sobre ele. E é isso que nós vamos ver agora. Porém, não deixa de ser um dispositivo térmico, é uma máquina térmica. Porém, é uma máquina térmica ao contrário. Então, ela faz o processo inverso, logo ela é chamada de máquina frigorífica. Tá? Então, o que são esses aparelhos? Geladeiras, freezers, ar-condicionados, são máquinas frigoríficas. Retiram calor da fonte fria e jogam calor para a fonte quente. Tá? Então, pega o calor da fonte fria, Q2, retira o calor por causa de um trabalho que é realizado sobre ela e joga o calor para a fonte quente. Como é que funciona? Então, aqui tem um detalhamento de um aparelho de ar-condicionado, que é o mesmo princípio da geladeira e dos outros refrigeradores. Tá? Uma máquina frigorífica é uma máquina térmica que transforma trabalho em calor, certo? Então, como é que ela faz o processo inverso? Veja bem, existe um motor e esse motor da máquina frigorífica, ele sempre tem um compressor. Então, ar-condicionado, geladeira, freezer, todos eles têm, junto com o motor, um compressor. O que é um compressor? Compressor é aquele mesmo dispositivo que você tem no borracheiro, lá quando você vai encher o pneu da bicicleta, ou no posto de gasolina. Ele liga, o compressor ele dispara, faz um barulho, começa a encher o dispositivo de ar. Para quê? Para aumentar a pressão. Compressor, ele vai comprimir, aumentar a pressão. Esse compressor, ele vai trabalhar sobre o gás refrigerante. Esse gás refrigerante, esse gás que refrigera, na maioria dos aparelhos é o gás freon, tá? Então o gás freon, ele é comprimido pelo motor através do compressor. O que acontece quando você comprime um gás? O gás ele tem as moléculas mais afastadas. Quando você aumenta a pressão, você comprime o gás, as moléculas dele tendem o quê? A se aproximar. E aí, com essas moléculas se aproximando, esse gás ele vai se tornar líquido, certo? Então ele vem aqui a alta pressão, passa pelo condensador. Como é, Gabriel? Repete novamente, por favor. Você disse que ele comprime o gás. O compressor comprime o gás refrigerante, o freon. Quando ele comprime o gás, as moléculas do gás se aproximam. Então ela sai aqui nesse tubo, ó, em alta pressão. Tá vendo? Aí, ó, o gás vem aqui em alta pressão, certo? E aí ele passa em alta pressão no condensador.
Então, o que vai acontecer? Esse gás, ele foi para o estado líquido, certo? Só que ele, quando ele está no estado líquido, ele não é o estado natural dele, ele é gás. Então, ele passa aqui pelo condensador, certo? Sobre alta pressão, é líquido. Aí ele vai para a válvula de expansão. Essa válvula de expansão faz com que ele ganhe mais espaço e aí ele vai o que? Abaixar a pressão. Quando ele abaixa a pressão, o que acontece? Ele vai vaporizar e volta ao seu estado de vapor. E aí vai de novo para o compressor para reiniciar o ciclo. Entendeu? Aí como é que ocorre o resfriamento? Esse condensador aqui, ele é responsável por retirar calor, certo? E o vaporizador dissipar o calor. Então, ele retira calor de um lado e dissipa para o outro. Uma coisa fica do lado de dentro e a outra coisa fica do lado de fora do ambiente. E aí você vai resfriando um lado e aquecendo, jogando calor para o outro. Normalmente, a parte que fica para o lado de fora fica virada para o meio ambiente. Então, na geladeira, por exemplo, aqui, ó, você tem o sistema de compressor, tá vendo? Aí comprime o gás freon, o gás passa pelo condensador, certo? E aí ele vira líquido, sobe pela tubulação da geladeira, tá? Essa tubulação, quando ele sobe, ele está no estado líquido, passa pela válvula de expansão que fica perto do congelador, e aí quando chega no congelador, que é o evaporador, o que acontece? Ele absorve calor, porque ele quer voltar para o estado gasoso, certo? O gás, ele é naturalmente gás. Ele foi comprimido e virou líquido. Quando você libera ele aqui da pressão que está fazendo ele se tornar líquido, o que acontece? Ele vai querer voltar para o estado gasoso. Só que para voltar para o estado gasoso, ele precisa o quê? De energia para afastar as moléculas. Ele precisa de calor. E ele retira calor de onde? Retira calor aqui, ó, da parte de dentro da geladeira, que é o nosso ambiente frio. A geladeira é mais fria do que o meio ambiente. Então ele está retirando calor da parte interna da geladeira, que é o que? A nossa fonte fria. E joga calor para onde? Joga calor para fora da geladeira. Como? Quando ele sai aqui, ó, ele volta a ser gás, porque ele retirou calor aqui de dentro da geladeira. E aí esse gás desce aqui, ó, o vapor descendo. Só que quando esse gás desce, ele é jogado para a parte de fora da geladeira. Não tem uma grade atrás da geladeira? Aquela grade, aquela resistência ali, o vapor passa pela resistência e vai perdendo o calor que ele retirou daqui de dentro. Se você pega uma geladeira e coloca a mão próxima daquela grade lá atrás, você vai perceber que ela está aquecida. Tem gente que até pendura lá pano de prata, alguma coisa para secar atrás da geladeira. Seca mesmo, porque ali está recebendo calor. Só que em consequência disso vai gastar mais energia, porque você vai estar resfriando a parte que devia estar aquecida na geladeira, certo? Porém, esse vapor ele vai dissipar o calor lá fora na resistência e aí depois ele volta para o compressor, onde ele é comprimido novamente, volta a condensar, vira líquido, sobe, retira calor de dentro, aí o vapor volta para o estado de gás, o vapor desce por trás, passa pela resistência, dissipa calor, volta de novo para o compressor e aí fica repetindo o ciclo constantemente. Entendeu? E esse ciclo fica repetindo. E aí o que ele está fazendo? Ele está, através da compressão do gás, que é o motor da geladeira, esse gás comprimido está retirando calor de dentro da geladeira, que é a fonte fria, e está jogando esse calor para a grade que fica atrás, ligada ao meio ambiente, que é a fonte quente. Entendeu o princípio aí? Então, retira calor da fonte fria por causa de um trabalho que é realizado sobre ele e joga o calor para a fonte quente. Isso é que um refrigerador faz, tá? Qualquer um. Pode ser um ar-condicionado, pode ser
uma geladeira, como eu mostrei aqui, todos seguem o mesmo princípio, tá? A diferença é que o modelo do dispositivo muda, né? A forma do dispositivo, a disposição, mas é a mesma coisa. Você vai ter um compressor, normalmente esse compressor fica junto com o vaporizador do lado de fora da casa, e o aparelho é ligado a um tubo, fica dentro do quarto, do ambiente da casa, que é aquela caixinha que você tem o sensor lá para você regular a temperatura, e a tubulação que liga ao compressor e o vaporizador que está fora do ambiente, para justamente dissipar esse calor. Beleza? Bom, numa máquina térmica, nós calculamos o rendimento, que eu mostrei na aula passada, inclusive alguns exemplos para vocês de como calcular. Aliás, corrigi uma. Já tinha mostrado os exemplos antes, corrigi uma lista, né? Que tinha pedindo para calcular esse rendimento da máquina. Na máquina frigorífica, nós não temos rendimento, nós temos o cálculo da eficiência. Por quê? Rendimento era trabalho sobre Q1, tá? Quanto mais trabalho a máquina realizasse em função da quantidade de calor que ela retirava da fonte quente, maior era o rendimento dela. A máquina frigorífica ela não retira calor da fonte quente, ela retira calor da fonte fria. E ela só consegue fazer isso através do quê? De um trabalho que é realizado pelo motor. Então, quanto mais eficiente será essa máquina frigorífica? Quanto mais calor ela retirar da fonte quente, com menos trabalho, certo? Então, você vai calcular a eficiência da fonte quente, do refrigerador, através dessa equação aqui, Q2 sobre trabalho. Quem é Q2? Quantidade de calor retirada da fonte fria. E quem é tal aqui é o trabalho, que a gente chama de W também, tá? Então, trabalho, Q2 sobre trabalho, é a eficiência de uma máquina frigorífica. Se pedirem para você calcular a eficiência de uma máquina frigorífica, você vai pegar o valor de Q2 e dividir pelo trabalho. Ou seja, quanto mais calor ela retirar da fonte fria com o mesmo trabalho realizado pelo motor, mais eficiente vai ser a máquina frigorífica, O certo? preço e o é qual? É a eficiência da máquina frigorífica. Lá na máquina térmica era o Ni, que era o rendimento, o N, que era o rendimento. É, Aqui o E é eficiência, porque na máquina frigorífica a gente não mede o rendimento, a gente mede a eficiência dela, tá? Quando você vai numa loja, por exemplo, observa lá geladeira, ar-condicionados, tem uma etiqueta que o governo obrigou agora a se colocar, e essa etiqueta ela tem os níveis de classificação A, B, C, D, E, que é justamente relacionado ao consumo de energia e à eficiência da máquina. Aquelas que têm o selo indicando A, significa que ela tem uma grande eficiência, ou seja, ela refrigera bem, tira bastante calor de dentro da geladeira com pouco trabalho. Então ela consome menos energia. Então ela é mais eficiente do que outra que você tenha parecida no mercado, que está lá classificada como C, por exemplo, ou B ou D. Se ela está classificada como B, ela consome mais energia do que a A. Se ela está classificada como D, consome mais energia ainda. Então, o indicado é que ela esteja mais próxima do A lá. Entre B e A é uma geladeira que tem um nível de consumo aceitável. É uma geladeira, vamos dizer assim, econômica. Ela realiza o resfriamento e gasta uma quantidade de energia aceitável. Se ela estiver classificada como D ou E, ela vai consumir bastante energia. E aí você tem que levar isso em consideração. Surgiu uma lei aí há acho que uns 6 anos ou 7 atrás, que obrigava as indústrias colocarem esse selo de eficiência nos refrigeradores. Hoje expandiu, até carro sai com esse selo de eficiência também. Mas não é obrigatório. Obrigatório são para as máquinas frigoríficas e as máquinas térmicas. Tá certo? Dúvidas sobre isso aí, Gabriel e Luísa, tá tranquilo? então, de eficiência é o calor que está gerando na máquina, né?
A eficiência não é o calor que está gerando. Veja bem, a eficiência está relacionada com quanto essa máquina consegue resfriar. Porque a gente está falando de máquina frigorífica, tá? A máquina frigorífica, Gabriel, o objetivo dela é o quê? Resfriar. Resfriar o meio ambiente, se for um ar-condicionado, resfriar os alimentos, se for uma geladeira ou um freezer, tá bom? Então, a eficiência está relacionada com a capacidade de resfriar o alimento, certo? Se você tem uma máquina frigorífica muito eficiente, significa que ela resfria o alimento, ou seja, ela retira muito calor da fonte fria com pouco trabalho, entendeu? Então, quanto menos trabalho ela fizer, menos energia ela gasta. E quem realiza o trabalho é o compressor do motor que eu mostrei para vocês aqui na geladeira, ó. O motor é que realiza o trabalho. Então, por que você não pode, por exemplo, abrir a porta da geladeira várias vezes para ficar retirando alimentos? É recomendável que você abra a geladeira, retire todos os alimentos e depois feche a porta. Por quê? Toda vez que você abre a porta da geladeira, uma nova massa de ar quente entra dentro da geladeira. Então, o meio ambiente está a 25 graus centígrados, mais ou menos. A geladeira ligada vai estar lá a 8 graus centígrados, certo? Então, a temperatura da geladeira é mais baixa do que a temperatura do meio ambiente, 25 e 8 graus. Quando você abre a porta da geladeira, uma massa de ar com 25 graus entra dentro da geladeira. E aí o que vai acontecer? O motor vai trabalhar mais para retirar calor dessa massa de ar de 25 graus para descer a temperatura dela para os 8 graus, que é a parte interna da geladeira. Entendeu? Então, esse trabalho é realizado pelo motor. E o motor em funcionamento, ele gasta energia. Então, se você abre a porta da geladeira e fecha, entra uma massa de ar, o motor vai trabalhar para resfriar. Se você abre de novo, entra outra massa de ar e aí ela vai trabalhar mais para resfriar. Quantas vezes você abrir a porta, nova massa de ar entra e o motor vai ter que trabalhar mais para resfriar a parte interna e deixar nos 8 graus. E aí o que vai acontecer? Cada vez que você abre a porta, o motor trabalha mais, consequentemente gasta mais energia. Por isso é melhor você abrir, que apenas uma massa de ar a 25 graus entra na porta da geladeira, no caso do exemplo que eu estou dando, certo? E aí o motor ele vai trabalhar só para resfriar aquela massa. Depois você fechou a porta, acabou. Ele vai resfriar aquela massa de ar que entrou uma vez só. Então ele gasta menos energia. Entendeu? A mesma coisa seria se eu penduro lá um pano de prato para secar na grade traseira. O que vai acontecer? A grade que está atrás da geladeira, aquela resistência, é para dissipar o calor que o vapor tirou de dentro da geladeira, que o gás freon tirou de dentro da geladeira. Se você bota um pano molhado lá, você vai resfriar a parte que está quente, que teria que aquecer para poder dissipar o calor. E aí o que vai acontecer? O motor vai trabalhar mais forçado para poder jogar calor para aquela região que você está resfriando com pano molhado. E aí vai gastar mais energia do mesmo jeito. Entendeu aí o princípio? É que nem um motor de um carro, né? Só que o motor de carro é diferente. Ele aquece e joga para a fonte fria, né? Porque lá é uma máquina térmica, aqui é uma máquina frigorífica. Quais além de um. O processo é inverso, é o contrário. Tá? É um processo contrário. Ou a máquina térmica, o carro, ele tira o calor da fonte quente, realiza trabalho e joga calor para a fonte fria. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui o slide. Máquina térmica. Não tem aqui nesses slides, não tem não. Mas eu mostrei para vocês na outra aula, né? Ele faz o contrário, ele retira calor aqui da fonte quente, realiza trabalho, que ele não consegue realizar trabalho, ele joga para a fonte fria. Ok? É o processo inverso, o processo contrário. Mas o raciocínio é o mesmo, não deixa de ser uma máquina térmica do mesmo jeito. Tá certo? Bom,
Dito isso, nós vamos passar para os exemplos. Deixa eu abrir aí. Deixa eu ver se abre aqui. Estou abrindo aí, só um minutinho. Já abriu, professor? Apareceu? Ótimo. Então, assim, na última aula, eu corrigi aquela lista que estava falando de máquinas térmicas e rendimento, relacionada com a segunda lei, e no finalzinho eu expliquei o ciclo de Carnot e passei para... e ficou faltando refrigerador, né, que eu fiquei de falar agora no início dessa aula. Então, com o ciclo de Carnot e refrigerador, a gente encerra a parte de termodinâmica. Então, vou passar para vocês aqui exemplos do ciclo de Carnot, que nós não falamos nada sobre isso, assim, não exemplifiquei nada, eu só expliquei. E sobre refrigerador, que eu acabei de falar para vocês. Então, exemplos aí do ciclo de Carnot. Primeiro exemplo. Lembrando, o que é o ciclo de Carnot? O que é uma máquina de Carnot? É uma máquina que apresenta o máximo de rendimento possível. Então, Carnot descobriu que se uma máquina trabalhasse entre duas transformações no ciclo só, faria duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Então, a isotérmica mantém a temperatura, a adiabática mantém o calor. E operando em ciclos entre essas duas transformações, em quatro etapas, o que aconteceria? Você teria a máquina com o máximo de rendimento que ela pode obter, porque ela transforma, mantendo a temperatura constante, depois ela passa para um outro estágio sem perder calor, retorna para o ponto inicial e aí ela vai ter o máximo de aproveitamento, que não tem dissipação de calor. Uma das partes que faz o rendimento de uma máquina térmica ser baixo é justamente a dissipação de calor, é o aquecimento. Então, um carro, além de produzir gases do resíduo químico, ele também perde energia porque o motor aquece muito, certo? Então, isso daí, no ciclo de Carnot, é compensado, porque você tem transformações adiabáticas e aí você não vai ter aquecimento, vai ter menos aquecimento. Então, o ciclo de Carnot, ele trabalha com a temperatura. Logo, esse rendimento máximo de uma máquina, eu mostrei para vocês, que é calculado por 1 menos T2 sobre T1. A temperatura da fonte fria, desculpe, sobre a fonte quente. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Uma máquina térmica opera em ciclos, ciclo de Carnot, com temperatura de 27 graus e 97 graus centígrados, em suas fontes frias e quentes. Tá? O rendimento dessa máquina térmica em porcentagem é aproximadamente igual a quanto? E aí está aqui para você marcar 80, 57, 13 ou 90%. Bom, vamos lá. Se é uma máquina de Carnot, nós vamos calcular o rendimento em relação das temperaturas entre a fonte fria e a fonte quente. Como eu disse para vocês, rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Tá? Porém, aqui as temperaturas foram dadas em graus centígrados. E lembre-se que quando a gente explicou lá no segundo ano, temperatura de análise de gás é sempre a temperatura absoluta, é sempre dado em Kelvin. Então, nós não podemos realizar os cálculos, falou de gás, nós não podemos realizar o cálculo em graus Celsius, tem que estar na escala absoluta. Escala absoluta é a escala Kelvin, tá? Então, nós iremos transformar as temperaturas, ok? Então, a temperatura de 27 graus, 27 mais
273, 300 Kelvin e 97 graus Celsius, que você vai transformar para Kelvin também. Então, deixa eu só conferir aqui se esse cálculo está certo. 97. Ô, professor, como é que desse 97 Kelvin vai, vai para 6 Kelvin? Não, aqui está errado, viu, Gabriel? Aqui foi um erro de digitação, tá? Aqui não é 6, não. É 97. Tá certo? Deixa eu corrigir aqui. Foi porque na hora de calcular lá, eu calculei errado aqui. Então, deixa eu botar aqui para vocês. A temperatura da fonte fria, vou botar aqui TF, que é da fonte fria, dá 27 mais 273, 300 Kelvin. Certo? 300K. E a temperatura da fonte quente, vou botar aqui, temperatura da fonte quente, vai dar 97 mais 273, então vai dar 370 Kelvin, certo? Então, o nosso rendimento vai ser N é igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre a fonte quente. Então, vai dar 300 dividido por 370. Vamos ver aqui. Aproveitar aí. 0,8. Então, vai ficar aqui 300 dividido por 370 dá 0,8. Então, vai ficar 0,82. 1 menos 0,82. Menos 0,82, que vai dar 0,18%. 0,18, desculpe. 0,18, que é igual a aproximadamente 18%. Na realidade, aqui dá uma dízima, então isso daqui aumenta um pouquinho, tá? Aí aproximadamente 18%, certo? Mas 0,81 não, professor? É 0,81 alguma coisa, né? Tem uns decimais aí. Mas aí vai Não. dar aproximadamente 18%. Como ele pediu a resposta aproximada, a resposta vai ser a letra D, aproximadamente 13, porque as outras estão muito distantes, entendeu? E aí você tem aqui 13%, que seria a resposta aproximada, certo? Só que quando você... Porque isso aí é um exemplo. Peguei os dados aleatórios. Quando você vai fazer isso aqui numa prova, ele vai botar um valor mais próximo, tá? Eu tinha calculado aqui e não sei porque eu coloquei 6 na hora de calcular, foi um erro na hora de digitar, e eu fiz o cálculo em cima de 6. Porque 6 dava 13% certinho, entendeu? E aí eu tinha que alterar essa temperatura aqui. Mas aqui vai dar o quê? 18%, tá? Alô, tá me ouvindo, Gabriel? Gabriel, Ô, professor, tá peraí, me desculpa, ouvindo? eu não consegui entender, não. Espera Por aí, que deu 0,18? espera aí, só um minutinho. Você calculou, deu quanto? Dá 300. Pegar 300 dividido por 370. 0,81, não é isso? Sim. 0,81 menos 1, porque é 1 menos 0,81. Eu botei 0,82 aqui, que eu aproximei, mas bota aqui 0,81, tá? Aí 1 menos 0,81
vai dar quanto? 0,18. Entendeu? Você botou de raiz? Não. 1 é da fórmula. O Ah, tá. rendimento é 1 menos. O rendimento é 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. É a fórmula do rendimento, tá? Quando você pega o ciclo de Carnot. Então, esse valor aqui das temperaturas, quando você dividir, você tem que pegar o resultado e tirar de 1, que é o rendimento, ok? Então, o rendimento vai dar aproximadamente 18%. Deixa eu corrigir aqui para na hora que vocês forem estudar, não ter erro, tá? Porque eu tinha feito o cálculo com 6 graus centígrados e aqui eu vou ter 97. Não sei por que eu peguei 6. Mas aí foi um erro meu, estou corrigindo aqui para vocês agora. Então, uma máquina térmica opera em ciclos, tá? Entre essas temperaturas, quando você calcular, vai dar quanto? 18%, certo? Entendeu por que deu 18%? 0,18 de rendimento vezes 100 equivale a 18%. Portanto, a resposta correta é letra D. Estava 13 aqui, Eu achei que. mas de qualquer forma ia ser 13 a resposta, tá? Porque está pedindo aproximado. E o valor mais próximo seria o 13. Portanto, seria a resposta correta, letra C. Certo? Eu tô falando assim que 0,81 é, de É da o, res... porcentagem. é o resultado da divisão de 300 Kelvin por 370. Entendeu? Uhum. Aí, e depois disso aí, de 0,81 menos 1, 0,80. 0,18. Certo? 0,18. 0,18 é 18%. Você multiplica por 100, vai dar 18%. Tá? Entendeu? Entendeu, Gabriel? Foi indo, né? Aqui, ó. Veja o segundo exemplo para ver se você entende. Rapaz, tá estranho isso aqui. Já tá dando 8h40 e não sinalizou ainda que o tempo tá acabando. Gabriel, Oi? tá me ouvindo? Sim. Rapaz, esse negócio desse Zoom tá meio estranho, mas vamos lá. Uma máquina de Carnot cujo rendimento é igual a 80% recebe 600 joules de calor de uma fonte quente. Qual será a quantidade de trabalho realizada por essa máquina a cada ciclo? Então, 80%, Gabriel, é 0,8. Aqui é 0,18, tá vendo? Então, 0,8 equivale a 80%. Ok? Então, o que acontece? Quando você pegar aqui, ó, 80% recebe 600 joules, se é 80% de trabalho, 80 vezes 80% de 600 dá 480 joules. Então, 480 joules é que são transformados em trabalho. Portanto, a resposta correta é a letra C, 480 joules. E os outros 120, que equivale aos 20%, vai ser jogado para a fonte fria. Tá me ouvindo aí? Tá entendendo? Você podia fazer, por favor, professor? Posso sim, peraí. Eu só tô achando estranho, Gabriel, que o Zoom não interrompeu ainda, porque já passou o tempo. Será que mudou alguma coisa no Zoom? Porque, Bom, com se sinceridade, cortar. Oi? eu comprei uma parte da número um, Ah, só que no final eu não consegui entender. certo. Então vamos voltar lá, peraí. Se cortar e se cair, é porque tá dando o horário aqui do Zoom, tá bom? Mas aí a gente volta, retoma na outra aula, tá? Não fica preocupado, não. Aqui, ó, Gabriel, vamos prestar atenção aqui na primeira. Uma máquina térmica opera em ciclo, tá? Com temperatura entre 97 e 27 graus e 97 graus Celsius. Calcule o rendimento em porcentagem aproximado dessa máquina. Essa máquina ela obedece ao ciclo de Carnot.
Então, você vai pegar rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela fonte quente. Cadê a fórmula aqui, ó? Já apaguei aqui, que estava aqui. N é igual a 1 menos TF sobre TQ. É a fórmula do ciclo de Carnot, certo? Porém, as temperaturas têm que estar em Kelvin, certo? Então, nós temos que botar a temperatura em Kelvin. Transformando 27 mais 273 dá 300 Kelvin, que é a temperatura da fonte fria. 97 mais 273 dá 370, que é a temperatura da fonte quente. Então, o rendimento vai ser 1 menos 300 dividido por 370. Quando você dividiu 300 por 370, deu 0,81. Só que tem um 1 da fórmula. 1 menos 0,81 dá o rendimento. O rendimento deu 0,18. 0,18 você tem que transformar em porcentagem. Como é que você faz? Você multiplica por 100. 0,18 vezes 100 dá 18% de porcentagem. Por isso que é a resposta letra C. Entendeu? Se você calcula, deu 0,4. 0,4 vezes 100 equivale a 40%. Calculou, deu 0,5. 0,5 vezes 100 equivale a 50%. Aqui deu 0,18. 0,18 vezes 100 dá 18%. Entendeu agora? Gabriel? Oi. Conseguiu entender, Gabriel? Hein? Mas eu Conseguiu? vou verificar novamente. Aí eu. Pronto. Qualquer dúvida, você manda mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Ok. Beleza, Gabriel? Obrigado, professor. Nada. Mas aí você olha direitinho. Se você tiver qualquer dúvida, você manda mensagem lá no WhatsApp que eu vou tentar mudar a forma que eu vou explicar e mandar para você para ver se fica mais claro para você, tá bom? Beleza, então. Galera, na próxima aula a gente continua exemplificando aqui, passando os outros exemplos, tá? Que nosso tempo acabou. Tá travando, professor? Porque o tempo acabou, o Zoom vai cortar. Viu? Na próxima aula a gente continua. Valeu. Bom dia a todos. Obrigado. Tchau, tchau.